Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta casa de oração que sempre nos recebe com muito carinho e responsabilidade. Vamos aos avisos da casa. Favor não estacionarem os veículos em frente às garagens, na rua sem saída ao lado. Procurem chegar pelo menos 10 minutos antes das palestras. Assine o caderno de presença na entrada e peguem o cartão numerado para os passes ou entreguem a ficha de tratamento. Solicitamos que desliguem os celulares. Antes do início dos trabalhos, mantenham-se de preferência em silêncio, em prece ou fazendo alguma leitura edificante. Para isso, existem livros disponíveis no fundo do nosso salão. Informe na entrada se alguém tiver dificuldade na hora de tomar o passe, nos avisem que aí um dos passistas vai até o final do salão dar passe nessa pessoa. Aceitamos doações para a nossa campanha do quilo, não importa a quantidade, o que vocês trouxerem será de grande validade. E a casa assiste vários familiares e a gente sabe que nas condições que estamos hoje, está difícil. Então, o que vocês trouxerem vai ser muito gratificante. E também a gente iniciou a campanha do agasalho, que a gente, com esses dias de frio, a gente sempre pensa, nossa, como será que aquela pessoa está? Será que tem uma coberta? Será que não tem uma coberta? E a gente sempre tem alguma coisa lá no nosso armário que olha, não usa, muitas cobertas e não usa. Então, é hora da gente doar aquilo que está encostado. Trabalhos abertos ao público aqui na casa. Palestras e passes. Todas as quarta-feiras a gente tem trabalho aqui na casa às 14h20 e nas quintas-feiras às 20 horas. Temos o curso do COEM, curso de orientação e educação mediúnica. Nas segundas-feiras tem curso noturno às 20 horas. E evangelização infanto-juvenil todas as quintas-feiras às 19h50 numa faixa etária de 5 anos aos 17 anos. Agora vamos acalmar os nossos pensamentos, os nossos corações, deixar as nossas preocupações dos nossos dias que sabemos são agitados do lado de fora. E dizer a vocês que a partir do momento que adentramos nesta casa de oração, aprendizes do Evangelho, tenham certeza que já estamos sendo tratados. Porque os nossos amigos do plano espiritual trabalharam a noite toda para nos recebermos. Cada cantinho desta casa foi preparado para nos receber. Que privilégio! Que privilégio este nome, aprendizes do Evangelho. Porque somos aprendizes. Aprendizes do Evangelho segundo o Espiritismo. Isto é edificante. Eu tenho certeza que sempre que estamos aqui assistindo uma palestra, alguma coisa a gente leva para casa. Algum aprendizado nós tiramos desta palestra. Que bom! Graças a Deus que estamos aqui, que muitos que nós queríamos que estivessem, diz assim, eu não vou não. Mas aqui nós estamos e pedimos de todo o coração e com todo o carinho que eles possam receber as nossas energias positivas. Queremos agradecer
ao nosso palestrante, seu Aderbal, que sempre nos atende com muito carinho. Obrigada, seu Aderbal. Que hoje a sua palestra toque no fundo dos nossos corações, que muitas vezes é para a gente o que a gente ouve aqui dentro. Eu diria a vocês que muitas das vezes toca no fundo do meu coração e era aquilo que eu queria ouvir naquele dia. Faz parte. Muito obrigado, Pai, por este momento. Muito obrigado aos nossos amigos do plano espiritual. Que vocês, que hoje aqui estiveram, levem para seus lares aquilo que vieram buscar por merecimento. Muito obrigada por este momento. Muito obrigado pela presença de vocês. E com a oração que nosso Mestre Jesus, quando esteve aqui, nos deixou, vamos dar a abertura à primeira palestra do dia de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa palestra a todos. Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos abençoe Jesus, nosso irmão, amigo incondicional de todas as horas. Com a devida licença que pedimos a cada um de vocês, meus irmãos, minhas irmãs, a minha amiga, com licença, para que nós retiremos a máscara, estamos com a distância tranquila, para que a voz chegue mais forte, não só para vocês, mas também para os nossos queridos internautas. Na noite de hoje, nós vamos fazer reflexões a respeito do capítulo 19 do Evangelho. A fé transporta montanhas. É um capítulo extenso que nos fala sobre o poder da fé, a fé religiosa, a condição de fé inabalável, a parábola da figueira seca, que é muito bonita, a fé, mãe da esperança e da caridade, fé divina, fé humana. Mas nos nossos poucos minutos nós vamos nos ater a conversar um pouco sobre o poder da fé. E fé está ligada a nós acreditarmos em Deus, é uma crença em Deus. A fé é uma crença em Deus, no aspecto religioso. A fé tem outros sentidos, sempre no sentido de certeza, de crença, mas no nosso caso é a crença em Deus. Na verdade, nós estamos, não só porque nós acreditamos em Deus, mas também porque nós acreditamos no grande exemplo da obra divina, na construção do amor que nos foi ofertado pela presença de Jesus entre nós. Então, nós nos denominamos crentes em Deus e cristãos.
Estamos aprendendo, ou reaprendendo, ou nos reafirmando dentro de tudo que Jesus nos ensinou, através da doutrina espírita. Poderíamos ter escolhido outros caminhos, estamos escolhendo a doutrina espírita. E a doutrina espírita, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos mostrando a necessidade de evolução moral de nós como espíritos em uma existência física, portanto, como ser humano, ele vai nos mostrando a nossa necessidade de fazer uma evolução moral. E no capítulo 19, nós temos as reflexões sobre a fé, essa crença que estamos conversando. Pois bem, o que mais atrapalha a nossa crença em Deus é que ainda nós não nos livramos da dúvida e do medo. Nós ainda sentimos muito medo e temos muita dúvida. Apesar de logo as primeiras informações do Livro dos Espíritos, nós sermos apresentados para Deus como um grande construtor do universo, onisciente, onipresente, ou seja, está presente em todos os lugares, tem ciência de tudo e pode mudar tudo. E nós sabemos que sim, Deus pode mudar tudo, porque existem inúmeros exemplos que Deus muda os fatos com o esforço, com a colaboração do ser humano. Nada que é construído, nada que é encontrado, não tem a participação divina. Se nós olharmos os últimos 2 anos, a pandemia, o esforço dos cientistas, a busca dos cientistas através das informações que intelectualmente eles assimilaram, só foi possível porque Deus concedeu-lhes a possibilidade de raciocinar, a possibilidade de refletir sobre uma linha de informação com mais profundidade do que eu, do que a Ida, do que qualquer um de nós. Se nós quisermos saber, por exemplo, se Deus existe ou não, basta nós olharmos logo cedo a presença do Sol. Ele nasce exatamente, dependendo do hemisfério e da estação, no mesmo horário, com a mesma intensidade. Ainda que às vezes ele fique um pouco submerso em sua luminosidade, por causa das outras características climáticas, da chuva, ou por causa das outras características climáticas, em países onde a neve está caindo. Mas ele está presente todas as horas. Ele está presente todos os dias. Se nós quisermos pensar na presença de Deus, basta nós olharmos, por exemplo, as enfermidades que causam sofrimento ou dor. Vamos reparar e perceber que a dor e o sofrimento, ela não tem particularidades do tipo só para homem, só para mulher, só para branco, só para amarelo, só para negro. A dor e o sofrimento, ela acontece para todos nós, independente de qualquer poder aquisitivo, independente de qualquer poder de oração. Então, Deus é inegavelmente uma existência na nossa mente, uma existência na nossa vida, uma existência que nós não sabemos as características, que constrói o universo o tempo todo. E é esse Deus que é nosso Pai. E se nós tivermos dúvida, ou estivermos com medo de acreditar que Deus é nosso Pai, basta nós olharmos a nossa própria trajetória e nós vamos ver que todas as vezes que nós resolvemos qualquer tipo de problema, existe uma força somando-se à nossa, que sob o ponto de vista lógico e racional, não foi nós que construímos. Somou-se a nós, somou-se ao nosso esforço. Então, é mais uma prova simples da existência de Deus. Se Deus existe, e se Deus está presente o tempo todo, e Ele está,
Porque não são raras as vezes, são inúmeras as vezes, em que nós nos propomos a orar e oramos realmente vigiando os nossos pensamentos, colocando a nossa emoção à disposição da oração e que o resultado é imediato. Nós conseguimos pensar com mais facilidade, conseguimos nos acalmar, conseguimos entender aquela dificuldade que está acontecendo. É novamente a presença de Deus nos abençoando. Se nós quisermos saber se Deus está presente em todos os lugares, em todas as situações e pode mudar qualquer situação, basta nós olharmos as nossas escolhas. E é simples de refletir sobre essas nossas escolhas. Deus também faz escolhas. E a primeira escolha que Ele faz, quando nos cria simples e ignorante, é permitir que nós escolhamos os nossos caminhos, sem a mínima interferência. O livre-arbítrio que nós colocamos a conhecer, o livre-arbítrio que nós colocamos em prática, é o livre-arbítrio que nós chamamos de total. Nós chamamos de total. Eu tenho um total livre-arbítrio e concedo esse total livre-arbítrio para o meu semelhante. Mas é total na nossa concepção. Porque os casais aqui presentes, com os dois parceiros aqui, ou um lá e outro aqui, com certeza hoje, durante o dia, em algum momento, um ou outro interferiu na escolha do outro. Um ou outro interferiu na escolha do outro. Ou fez beicinho quando um deles falou que ia chegar mais tarde, ou fez uma cara de inconformidade quando ele disse que ia vir, ou ela disse que ia vir para um trabalho espírita, ou não disse nada, mas fechou a cara, baixou a cabeça, acreditando que estava respeitando a escolha do outro, quando o outro ou a outra resolveu tomar uma posição a respeito do fim de semana que não coincide com a dele. Enfim, estamos interferindo, Deus não interfere. Deus não interfere, e mais do que isso, Ele não só não interfere, como Ele nos dá as escolhas, nós escolhemos, e quando nós percebemos que podia ser diferente, Ele oferece novas oportunidades. Sempre, sem exceção. Mas mesmo para o morador de rua, que está deitado naquele banco gelado e que vai passar essa noite de frio e que nós não sabemos se o corpo vai acordar amanhã, mesmo. Porque qualquer situação que nós estejamos vivendo, mesmo nesta de morador de rua, faz parte da colheita das atitudes que nós tivemos nessa existência e nós que acreditamos na reencarnação ou em existências passadas. Por isso que nós começamos dizendo que a dor e o sofrimento, ela não é uma particularidade de uma classe de seres humanos, de um tipo de ser humano, de seres humanos. É para todos. E Deus é tão maravilhoso que Ele ainda nos coloca o progresso, que Ele ainda nos coloca a evolução como uma individualidade. Ou seja, a minha evolução é própria do meu esforço, da minha crença. A sua evolução é própria do teu esforço e da sua crença. Ou seja, à medida em que nós nos esforçamos, acreditamos nas nossas forças, buscamos o nosso conhecimento, seguramos na mão de Jesus, pensamos em Deus, nós vamos agregando forças para nós seguirmos em frente, qualquer que seja o entendimento que tenhamos que ter do fato que está ocorrendo. Seja esse fato uma dor, seja esse fato um sofrimento, seja esse fato uma felicidade, seja esse fato uma alegria. O que nos afasta dessa crença, conforme falamos no começo? O medo
e a dúvida. Por que o medo e a dúvida? Talvez porque, conforme estamos falando, a dor e o sofrimento, ela é igual. Mas não é um contrassenso isso? A dor e o sofrimento é para todos e o progresso é individual? Não. Nós somos espíritas. Acreditamos que somos espíritos eternos. Como espíritos eternos que somos, nós passamos por diversas existências. Aceitamos que existe a reencarnação. Quando nós estamos fora do corpo, quando nós somos participantes do orbe espiritual, como espíritos sem esse corpo denso, nós podemos olhar tudo que nós fazemos, tudo que nós fizemos e quais foram as nossas escolhas. Igualzinho nós podemos fazer hoje, às 10h30 da noite, ou às 11h da meia-noite, relembrando o que nós deixamos de fazer ou o que fizemos durante o dia. Igualzinho, só que vamos ver toda a existência. E normalmente, quando nós começamos a olhar todas as nossas existências, nós queremos encontrar uma justificativa para as nossas atitudes. Queremos encontrar uma justificativa de por que foi feita essa ou aquela escolha. E aí Deus nos oferece a possibilidade de buscar essa justificativa junto ao esclarecimento das suas leis, das leis que constroem o universo, que são as leis divinas, e que fica na nossa consciência. Nós fazemos esta consulta, conversamos com a consciência, e aí Deus nos sugere que nós possamos, caso queiramos, exercitar um sentimento chamado arrependimento. E quando nós nos arrependemos porque não deu certo aquela escolha, nós fazemos a nossa catarse, que é verificar as possibilidades que deixamos para trás, e aí nós queremos uma reparação. E quando nós queremos a reparação, nós pedimos a reencarnação. Os erros, os equívocos que nós cometemos e que nos afastam do caminho que nós julgamos correto para aprender a amar e servir como Jesus nos ensinou, eles tornam-se as nossas expiações. E não existe nenhuma expiação para nenhum dos habitantes aqui deste planeta, e nenhuma prova aqui para habitante deste planeta que não venha colocando-se a dor e o sofrimento como seu componente também. Por isso todos nós temos o sofrimento e temos a dor. Bom, se nós sabemos dessa bondade, desse Pai maravilhoso, se nós temos Jesus como esse irmão e amigo fantástico, por que não exercer essa crença na capacidade que eles têm de nos ajudar, de colaborar conosco o tempo todo? Se nós sabemos que Deus nos concede a possibilidade, a certeza, e todas as religiões cristãs colocam dessa forma, não só o Espiritismo. O Espiritismo chama de mentor, de guia. Se todos nós temos os nossos mentores, os nossos guias, que podem nos inspirar a seguir no caminho do bem, por que não acreditar que eles estão conosco? E aí nós começamos a acreditar. Estamos bem empregados, o parceiro ou a parceira que nós escolhemos sorri todos os dias para nós, olhamos a conta no banco, ela está uma maravilha, tudo corre bem. Então, acredita em Deus? Acredito. Deus é teu Pai? Nossa, como Ele é meu Pai. Ele é maravilhoso. Vai tudo bem. Aí vem a outra célebre pergunta: e você agradece todos os dias essa alegria que você está sentindo? Agradecer para quê? Eu tenho que compartilhar essa alegria. O dia só tem 24 horas, eu gasto 8 para dormir. Deixa eu me divertir as outras 16 horas. Esquece de agradecer. Não agradece. Os dias vão passando e as escolhas que nós vamos fazendo, às vezes, começam a nos trazer algumas dificuldades. Porque ter a livre escolha é uma maravilha,
Mas nós já pensamos que quando nós escolhemos um caminho, nós deixamos dezenas de centenas de outros caminhos por conta de ter escolhido aquele? Hoje, nós escolhemos estar aqui, foi uma escolha. Muito provavelmente, quem escolheu estar aqui vai ter, no sentido entre aspas, que ter a refeição do jantar mais tarde, gastou minutos a mais no trânsito porque teve que desviar do caminho original para vir para cá, vai ficar menos tempo por ser amado, provavelmente, dependendo se os filhos são pequenos, poderá chegar em casa e encontrar o filho adormecido, não vai conseguir falar com ele, vai dar só um beijo. Mas nós escolhemos vir aqui. Essas outras escolhas ficaram em segundo plano. Como é que nós vamos nos fortificar com essa escolha de vir aqui? Crendo em Deus, crendo em Jesus que nós fizemos o melhor e que o nosso coração, naquele cantinho da pureza, naquele cantinho das virtudes, da tolerância, da perseverança, da fraternidade universal, ele vai se fortalecendo mais. E se preparando para que lá na frente, quando já tem a dificuldade do desemprego, ou aparece um problema físico, uma doença que vem, para nós entendermos, aparece um acontecimento que nos desfalca financeiramente, estamos falando só, por enquanto, em materialidade, não é? Em bens materiais. Lá na frente, nós vamos precisar dessa fé, segurar mais forte na mão de Jesus, na mão de Deus, para poder aceitar. Aí é que entra a nossa ausência do medo e a nossa ausência da dúvida. O que nós queremos dizer? Que nesse momento de dor, nós precisamos acreditar e continuar acreditando que Deus está nos oferecendo uma oportunidade de aprendizado, que algum equívoco foi cometido que nos conduziu a passar por aquela dor, que algum erro nós cometemos sozinhos ou comunitariamente, que vai fazer com que nós tenhamos que passar por aquela dificuldade. E nós vamos começando a perceber que o sofrimento, as dores, elas têm causas atuais ou causas anteriores. São as nossas aflições. E o caminho espírita nos coloca que as causas atuais fazem parte aqui dessa existência. Vamos ficar com elas. Vamos ficar com elas. E de repente, nós vamos perceber que tomamos uma decisão. Eu vou comprar esse automóvel. Vai ocupar 70% do meu salário. Mas como eu tenho fé em Deus, e tenho Jesus como irmão, os outros 70% eles pagam. Os outros 30%, eu pago 30% e os outros 70% eles pagam. E nós tomamos decisões desse tipo quando esta fé em Deus é uma fé para construir amor e para servir. Nós precisamos acreditar em Deus, nós precisamos ter fé em Deus, fé em Jesus, para através dessa fé, a cada dia, nós aprendermos a amar incondicionalmente e a servir. Servir. Servir significa habilitar-se da melhor forma possível em todo o conhecimento que nós vamos buscar, para que quando ele seja requisitado, nós possamos oferecer sem nenhuma necessidade de pensar em retribuição, porque como consequência da boa atitude, certamente boas atitudes serão direcionadas a nós, para nós servirmos. Então a fé, ela é poderosa quando nós acreditamos em nós, quando nós buscamos em nós toda a nossa herança de Deus, o nosso gene divino. Por isso que Jesus disse, podeis fazer o que faço e muito mais. E quando nós buscamos essa descendência divina que nós temos, que nós somos filhos de Deus, nós vamos encontrar, sim, dentro de nós a possibilidade de amar, a possibilidade de, portanto, se ama, de tolerar, de perdoar, de perseverar, de ser fraterno. E nós vamos começando a ter certeza de que, por maiores que sejam as dificuldades, elas vão passar. Nós vamos ter que nos ajustar,
levantar mais cedo, tomar um comprimidinho a mais recomendado pelo médico, deixar de fazer determinados exercícios, deixar de acreditar que é o suprassumo, o rei, entre aspas, da cocada. E esta consequência de ter essas percepções, elas vão aumentando cada vez mais à medida que o tempo passa. Nós aqui, Ida e eu, nós já fazemos parte da geração que está num processo de amadurecimento prolongado. Eu não gosto e não falo, vou pedir licença para falar agora a palavra velhice. Então nós estamos num processo de amadurecimento prolongado, que é uma beleza, é uma maravilha. Convive com netos, quase que com bisnetos, está pertinho. Convive com mais e mais seres humanos que foram de diversas gerações, crianças, jovens, mais maduros, mais e mais maduros. Mas tem outras limitações. Já levanta com dificuldade, já tem que dormir mais tempo, porque senão o corpo fica cansado. E onde entra a fé? Entra a fé que nós conseguimos construir até agora da forma melhor que encontramos dentro das informações que tínhamos, a saúde física, a saúde espiritual. E que vamos continuar desta forma, acreditando em Deus, acreditando em Jesus, e tendo a certeza que ainda passaremos por dores, ainda passaremos por sofrimentos, até o final dessa existência fatalmente vai acontecer, porque é um planeta de expiações e provas, mas tudo poderá ser superado com fé. Tudo poderá ser superado com a esperança que vem junto com a fé. E tudo será superado com certeza se nós não deixarmos de sermos a cada instante caridosos. Quando Jesus nos coloca que a principal lição perante o amor é amarmos-nos intensamente, para que nós entendamos o que gostaríamos que os outros nos fizessem e fazermos para eles, e amarmos a Deus acima de todas as outras coisas, Ele está nos colocando a certeza de que, amando, nada vai nos afrontar. O espinho vai continuar provocando dor, que o instinto vai repelir? Vai. Nós vamos continuar reclamando, às vezes sozinhos, e às vezes para o parceiro, para a parceira, para o filho e para a filha, que o joelho esta manhã está difícil? Vamos. Mas a fé e a certeza de que Deus está junto conosco vai também nos dar a certeza de que tudo passa. Quando nós temos fé, nós vamos substituindo uma colocação que sempre acontece. Não é uma colocação que nós fazemos, que nós vemos. Grande parte das vezes, nós vemos alguém, que pode ser eu, pode ser você, se pronunciando a maior parte do tempo para criticar tudo aquilo que não concorda. Já repararam quanto tempo nós perdemos criticando tudo aquilo que nós não concordamos? Então, que tal se em vez de gastar a maior parte do tempo concordando, criticando tudo aquilo que nós não concordamos, gastarmos como Deus gasta conosco, nos dando oportunidade, a maior parte do tempo, dando sugestões de melhoria para que o ambiente ou o local que nós estejamos fique cada vez melhor. Que tal? É só uma troca. Como é que a gente faz essa troca? Com fé. Com a certeza de que a onisciência, a onipresença e a força de Deus vai fazer com que esses pensamentos positivos alcancem todos nós e nós venhamos a mudar. O poder da fé, ele é tão incontestável que, como está aqui no Evangelho, que quando nós oramos com fervor, quando nós enviamos esses fluidos, essas ondas positivas de pensamento ao encontro da luz, e encontra a luz de Deus, e encontra a luz de Jesus trabalhando conosco, nós direcionamos através do passe, através de qualquer movimento
para nós próprios, para quem está perto de nós, nós conseguimos a cura de qualquer dificuldade que o outro esteja sentindo. É claro que nós passamos por um programa reencarnatório, que nós temos expiações e provas, e se a nossa expiação for aprender com uma doença, que chega num determinado momento na nossa existência, vem, fica do lado, conversando conosco, e só vai embora no desencarne do corpo, isto vai acontecer. Mas quando ela veio de passagem, nós abreviamos. Quando ela veio por um aprendizado, ela vai embora assim que nós aprendemos. E só acontece com o poder da fé, com a certeza absoluta da presença de Deus, da presença de Jesus. O que nos impede? Lá no começo, quando nós começamos, o medo e a dúvida. Nós vamos prestar um vestibular, nós vamos passar por uma operação, e vai ser internado amanhã, em vez de pensar nos nossos mentores, na luz, imaginar como é que está aquele ambiente cirúrgico, nós ficamos pensando, será que seria dessa vez? Eu tenho 50% de chance de sim, 50% de não. E se der um não, hein? O que eu faço? Como é que fica minha filha, meu filho? Isso é dúvida. Afasta da fé. E quando essa dúvida começa a tomar conta do nosso coração, ela vira um medo. E quando o medo é insustentável, nós caímos no desespero. Então, se nós não tivermos dúvida, se nós não tivermos medo, e tivermos a certeza que Jesus e Deus está presente aqui agora, e para isso, nós precisamos estar certos de que qualquer situação que ocorra ou que vá ocorrer será superada porque tudo passa. Se nós tivermos essa certeza, tudo será mais fácil. Nós já conhecemos casos de irmãozinhos, coleguinhas nossos, que foram sustentados perfeitamente pela fé, de forma profunda pela fé, porque acreditavam na justiça divina. 1 minuto, porque já passei do tempo. 1 minuto só para citar um caso. Existe um pastor evangélico, o Caio Fábio, que ele dá um depoimento fantástico a respeito de fé e de crença em Deus. Um filho dele, com 22 anos, foi atropelado e morto, no caso, desencarnou, por uma outra jovem que vinha em alta velocidade de madrugada com o seu automóvel. Ele não quis que ela fosse processada. Ele ficou se preparando para sentir aquela dor, porque a cicatriz fica, a fé dá sustentação, mas a cicatriz fica. E pediu para conversar com essa jovem. Porque essa jovem ficou desequilibrada em função da atitude que ela tomou. E quando perguntaram para ele por que ele queria conversar com ela, para dar um estímulo de que ela possa viver. Mas ela provocou a morte do seu filho, assim como o meu filho poderia ter provocado a morte dela. Assim como o meu filho poderia estar dirigindo alcoolizado aquele automóvel e a ter atropelado. Nada acontece que não seja para um aprendizado das leis divinas. E conversou com a moça e procurou ajudá-la a recuperar-se do problema que ela própria causou em função da atitude tomada. E segundo consta, esta jovem teve uma melhora acentuada com a ação do pastor Caio Fábio. Não é espírita, é um cristão que segue outra religião e que demonstrou fé em Deus e certeza de que o sofrimento foi um aprendizado e que aquele sofrimento teve um momento. Aconteceu, amorteceu o coração, ficou triste, chorou, ele voltou a pegar as mãos de Jesus, ele voltou a sentar no colo de Deus, voltou a ter fé, ter certeza, e não só contribuiu para ele continuar a caminhada dele, como ajudou também aquela jovem que houvera provocado o acidente. Então a fé é uma maravilha, está à nossa disposição. Não deixemos que ela seja envolvida e afastada de nós pelo nosso medo e pela nossa dúvida. Que Jesus continue nos abençoando
e que Deus permaneça em nossos corações. Que bom ouvir do seu Aderbal esse tema tão importante, a fé, que a gente às vezes fica fragilizado e por um instante perde a fé. Quem de nós nunca fez isso? Mas nos lembramos que Deus nunca nos abandona. Ele sempre está presente nas nossas vidas, dizendo assim: continue, eu estou aqui. Você não crê em mim? Não fique com medo. Eu te dou o meu colo, o meu ombro. Há momentos na nossa vida que a gente não gostaria nem de viver. Diria para vocês que eu perdi meu esposo recentemente. Há momentos que você fica fragilizada. Mas aí você pensa, puxa, Deus está tão perto de mim que eu tenho que ter coragem, eu tenho que ter fé e acreditar que Ele está num bom lugar. Não ter medo. O que seria da gente se não tivesse a fé? Não estaríamos aqui ouvindo essa palestra. Não estaríamos aqui acreditando que tudo passa. Nada nesta vida é eterno. E também dizer, vamos agradecer mesmo os momentos mais difíceis da vida. E os bons também. Quando levantarmos, dizer assim: obrigado, Pai. Hoje você permitiu que eu abrisse os olhos. É tão gratificante que quando a gente tem esta rotina, o dia fica mais lindo, flui. Faz uma oração, agradece e vamos, acredite. A vida, aquele dia vai ser um dia muito lindo. Que vocês que hoje estiveram aqui possam retornar para os seus lares, tendo a certeza que neste momento o Mestre Jesus abriu a porta da sua casa e jorrou luzes em cada canto, tirando todos os miasmas, as tristezas, as discórdias. E você vai dizer assim: obrigado, Jesus, eu tenho fé em você. E que aqueles que entrarem na sala do passe recebam aquilo que vieram buscar. Muito obrigada, seu Aderbal. Eu estou muito emocionada. E com a prece que Jesus nos deixou, terminamos a primeira parte desta quinta-feira. E que possamos nos encontrarmos na próxima quinta-feira com muito mais fé que tivemos hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja.
Graças a Deus e graças a Jesus.